Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Semana da Liberdade Diabética. É um prazer ter vocês aqui, eu estou muito feliz de saber que tem tanta gente aí assistindo, que vocês vieram aqui para buscar conhecimento, para melhorar o tratamento de vocês. E se você está aqui, eu imagino que você esteja aqui por dois motivos. O primeiro, você provavelmente descobriu o diabetes há pouco tempo e está querendo aprender a controlar. O segundo, você descobriu o diabetes há mais tempo e também está querendo aprender a controlar melhor, não é isso? Então vamos fazer um compromisso. Eu vou fazer um compromisso com vocês e eu quero que vocês façam um compromisso comigo. Eu vou falar para vocês as 3 regras para manter o diabetes controlado. As 3 regras principais, essenciais, para conseguir atingir o controle e manter esse controle do diabetes aí pela vida toda, né? Porque o diabetes vai nos acompanhar eternamente. Então o meu compromisso com vocês é esse, eu quero que vocês se comprometam comigo de assistir as 3 regras, porque tudo que a gente aprende pela metade não consegue ser aplicado direito, né? Então assiste os 3 vídeos, hoje vai ser o primeiro, eu vou passar a primeira regra hoje pra vocês, e assistam também os 2 que eu vou passar lá no grupo pra vocês, tá bom? Mas antes de falar isso, a regra, eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi a minha vida. Porque quem tá assistindo agora, quem chegou agora ou quem me conhece há pouco tempo, pode também estar se perguntando assim, Raíssa, até parece, né, que dá pra controlar o diabetes, até parece que dá pra controlar, diabetes não dá pra controlar, conheço uma tia que morreu de diabetes, conheço não sei quem, então todo mundo fala tanto que, né, é incontrolável, fica meio difícil de acreditar em você que com 3 regras a gente vai conseguir fazer esse milagre todo. Primeiro que não é milagre, né? Segundo, que eu só tô aqui pra falar isso hoje pra vocês porque aconteceu comigo e aconteceu na vida de muitas outras pessoas que já passaram por aqui, pelos meus canais, pelos meus vídeos, enfim, pelo meu Instagram, pelo Facebook, que conseguiram também alcançar esse controle, melhorar a qualidade de vida e manter aí uma saúde melhor. Então, é possível porque aconteceu comigo. E eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, não sei se vocês já sabem, mas eu era uma criança perfeitamente saudável. Eu era ativa, eu era magra mesmo, magrinha mesmo. Tinha as coxas grossas, mas era magra. Extremamente ativa e inteligente. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade, gente. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler. Quando eu fui para a alfabetização, já lia, já tirava nota boa. Sempre fui muito esperta, sempre fui muito ligada. Na Olimpíada da escola, e nossa senhora, era uma briga para ver em qual time que eu ia ficar, porque eu jogava bola, eu jogava basquete, eu corria, eu fazia de tudo. Eu era muito boa em esportes, eu era muito ativa, me alimentava muito bem. Não, minha casa nunca foi de ter muito doce. E eu tava ótima, né? Ótima. Vocês já devem estar se identificando aí com a história. Enfim, quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a sentir um gosto estranho na água. Um belo dia, do nada, comecei a sentir um gosto esquisito na água. Né? Bebia a água tinha um gosto como se a água estivesse suja. Meu pai foi na caixa d'água olhar, ver se tinha alguma coisa errada na caixa d'água, lavou, não tinha, porque eu morava num lugar, tipo assim, um sítio, né? Então a gente bebia água direto da nascente. Então não tinha, meu pai comprava água mineral também, não conseguia tomar. Era um gosto muito ruim. Eu tinha muita sede, aí eles imaginavam que era sede porque eu não conseguia beber água porque tinha gosto ruim, né? Ninguém sentiu o tal do gosto ruim, só eu. Aí meu pai, pra me ajudar, tadinho, ele foi lá e passou a comprar refrigerante. Comprava refrigerante comum, né? Não sei quem é do Sudeste aí vai conhecer mineirinho. Meu pai comprava mineirinho e eu tomava refrigerante, que era o que eu conseguia tomar, porque o resto tinha gosto ruim. Meu pai fazia também caldo de cana, era... Pensa, a gente não sabia. Só sabia que eu tinha esse gosto ruim. Depois eu comecei a ficar muito cansada, né? Eu não conseguia mais brincar, não conseguia mais correr. Isso um pequeno espaço de tempo. Comia muito, mas estava sempre muito fraca, muito frágil, né? Não conseguia brincar, perdia o fôlego muito rápido. Enfim, uma coisa assim esquisita. Aí, era tipo assim, uma quinta-feira, minha mãe agendou um médico pra mim na quarta-feira seguinte, uma semana depois. Mas não deu tempo de eu ir no médico, né? Quando chegou, se eu não me engano, num domingo, eu comecei a fiquei muito ruim mesmo. Acordei, não conseguia levantar da cama, não conseguia levantar a cabeça, né? Eu deitada assim, eu lembro que eu tava meio sentada, meio deitada, e eu não conseguia levantar a cabeça, eu não tinha força pra levantar, eu não tinha força pra responder, muito enjoada, muito fraca. E aí minha mãe me levou no médico, no hospital, e por sorte, se eu não me engano, o médico que me atendeu, ou o filho dele era diabético tipo 1. Então quando ele olhou, antes mesmo dele ver os exames, ele falou, olha, nem preciso, vou fazer pra confirmar, mas pelo que eu tô vendo aqui, ela tem diabetes. E foi aquele choque.
que vocês conhecem, né? Aquele choque de você encontrar ali um mundo totalmente novo, aquela doença que você achava que só existia em pessoa mais velha, acima do peso, que se alimentava mal, ou pessoa que comia muito doce. Uma confusão danada dentro da cabeça da gente não entender o que estava acontecendo, o porquê daquilo, que não fazia sentido nenhum. Eu estava ótima até uma semana antes. O que era aquilo? Foi um susto muito grande, foi para toda a família, né? Foi uma coisa assim, um impacto muito grande. Eu tinha uma conhecida que tinha diabetes tipo 1, né? Uma amiga da escola, mas nunca tinha perguntado, não sabia exatamente o que era. Sabia que ela tomava injeção e não podia comer doce. Era isso. Na minha cabeça era isso também. Até que eu descobri que não era só isso, né? E vocês que estão aí assistindo devem saber isso também. Descobri que não era só tomar injeção e não comer doce. Era muito mais do que isso. E naquela época a gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, não tinha YouTube, não tinha nada. A gente não tinha essas informações. Então, no início, eu passei muito mal, eu fiquei muito mal. Os médicos tinham pouca informação também, tratavam todo mundo como diabético tipo 2. Eu tomei insulina de porco, tive muita cetoacidose. Cetoacidose, se vocês não sabem, é quando a glicose fica alta muito tempo e a gente acaba indo para o hospital à beira da morte, né? Então, tive cetoacidose, tive convulsões por hipoglicemia, entrei em coma. Teve uma vez que eu desloquei meu ombro é deslocado até hoje. Enfim, passei muita dificuldade. Só que isso assim, dos 11 aos 13 anos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que estava errada naquilo que estavam me falando. Porque não dava certo. Eu fazia tudo que me mandavam fazer e não conseguia sucesso. Não fazia sentido. É igual beber água e não matar a sede. Tem alguma coisa errada. Você tá fazendo tudo certo, tá dando certo, tem alguma coisa errada. Comecei a pesquisar, decidi ir atrás. Comecei a pesquisar onde eu podia, né? Fui pra biblioteca, comecei a ler uns livros que eu achasse sobre biologia. Na escola, eu me lembro a primeira aula que eu tive que mudou, né, de ciências para biologia e química. A primeira aula de biologia que eu tive, eu suguei tudo que eu pude do professor. Eu perguntei tudo que eu pude. Ele deu uma aula sobre células e glicose e eu fiquei vidrada. Ele me adorava, porque eu nunca fui muito, né, assim, aquela melhor aluna da sala. Mas quando começou a falar sobre isso, eu pulei para a primeira cadeira, comecei a prestar atenção, perguntar, questionar, tudo eu queria entender, comecei a ler as bulas das insulinas que eu tomava, comecei a correr atrás de informação e daí pra frente a minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a buscar informação nos lugares certos, da forma certa, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a ter mais controle da minha glicemia. Embora a gente não tivesse tanta informação, tanto acesso naquela época, eu consegui manter esse controle melhor. E até que eu encontrei um médico muito bom, né, que me passou a contagem de carboidratos e que conseguiu ali conversar de igual para igual comigo. Então, depois que eu cheguei nesse ponto, depois que eu consegui essas informações, depois que eu consegui entender como é que tudo funcionava, a minha vida voltou a ser aquela vida boa e feliz e saudável que eu tinha antes de ter o diagnóstico. Então, foi um período assim difícil, mas que foi transpassado, né, com a força da informação e, obviamente, com a força dessas 3 regras que eu vou passar para vocês hoje. Eu aprendi essas 3 regras, não foi assim numa aula de uma semana, né? Foi numa aula de vida que eu consegui, não aprendi, ninguém falou para mim essas 3 regras, mas com o passar do tempo eu fui juntando as informações e consegui resumir nessas 3 regras básicas para você conseguir controlar as glicemias. E obviamente que eu não consigo guardar isso pra mim, né? Eu não fui feita para guardar essas informações pra mim. Se vocês não me acompanham desde o início, a minha página no Facebook já tem 7 anos, né? Meu canal do YouTube tem 6 anos. Tem mais de 70 vídeos lá falando sobre essas regras e muitas outras, muitas informações. Então, assim, eu tenho essa necessidade de compartilhar esse conhecimento com vocês e eu quero que vocês tenham esse sucesso como eu tive. Tá? Então, eu vou passar para vocês hoje a primeira regra essencial para o controle do diabetes. E quero que você anote aí para você não esquecer. A primeira regra, a primeira regra essencial para o controle do diabetes é a aceitação. Quantas vezes eu já ouvi, vocês sentem isso no coração de vocês que eu sei. Raíssa, eu não consegui aceitar ainda. Raíssa, meu filho é diabético, eu não aceito. Raíssa, por que meu filho? Raíssa, por que eu? Gente, são anos, 20 anos já que eu escuto isso. Eu sou diabética tipo 1 há 20 anos. Não façam as contas, por favor, para não descobrir a minha idade. Então eu escuto isso há muito tempo.
Eu sei que é difícil de aceitar, mas assim como qualquer coisa na vida da gente, a gente tem que entender que nem tudo vai ser como a gente quer. Nem tudo vai ser como a gente sonhou, né? Existe uma pessoa que eu sigo muito inteligente no Instagram que diz o seguinte: o mundo não está nem aí para os seus planos. Né? O mundo ele vai girar, as coisas vão acontecer. Então, uma coisa importante que vocês têm que entender para facilitar essa aceitação é que o diabetes tipo 1 não é culpa de ninguém, tá? Eu sei que muitas mães escutam isso, muitas vezes a gente diabético escuta também, que a culpa foi nossa porque a gente comeu muito doce, porque a mãe deu alguma coisa errada para a criança comer, porque não cuidou. E isso é importantíssimo vocês saberem. O diabetes tipo 1 não tem culpados. Tá? Então você, mãezinha, você não é culpada pelo diabetes do seu filho. Você que é diabético, você não é culpado pelo seu próprio diabetes, tá? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, é uma doença que o corpo ataca ele mesmo sem que a gente faça nada, né? Então não há o que fazer, até hoje não se descobriu se há o que fazer para prevenir o diabetes. Então não tem como, não havia nada que você pudesse ter feito e não foi nada que você fez para causar o diabetes do seu filho ou o seu. Então, o primeiro ponto é entender que você não tem culpa de nada, que não existe culpados no diabetes tipo 1. Foi simplesmente uma coisa que aconteceu. E qual é a melhor forma de lidar com isso? Né? Se você ficar em negação, se você ficar querendo acreditar que isso não aconteceu, que isso não é verdade, que isso vai sumir, você vai perder muito tempo. E tempo é um negócio que o diabético tipo 1 não pode perder. A gente não pode perder tempo, a gente tem que agir o quanto antes. Tá? Porque as complicações do diabetes, quando elas se instalam na gente, elas não têm volta mais. Então a gente tem essa luta contra o tempo de aprender, de aplicar o que a gente aprende o quanto antes, para não dar tempo das complicações chegarem, né? Tem uma mãezinha, Eugênia é o nome dela, ela me diz, ela tem até um depoimento dela lá no Instagram, que ela me disse o seguinte, que o sonho dela era que ela tivesse me conhecido antes das complicações chegarem. Porque depois que ela me conheceu, depois que ela começou a assistir os vídeos, ela mudou de médico, ela buscou um novo tratamento, ela correu atrás e ela tem uma saúde muito melhor hoje. Mas, infelizmente, algumas complicações já tinham chegado. Então, é muito gratificante ouvir isso, né? De uma pessoa que tem mais tempo de diabetes do que eu, mas que... e hoje tem uma saúde melhor, conseguiu estabilizar as complicações, mas elas já chegaram. Então a gente tem essa luta contra o tempo de controlar o quanto antes para que essas complicações não cheguem. Então é importantíssima a aceitação. Sabe por quê? Eu dei esse exemplo no outro vídeo. Se você disser para você todos os dias que o céu é verde, ele não vai passar a ser verde porque você falou. Se você tapa os olhos para não ver, ele não vai mudar de cor. Ele vai continuar exatamente como é. E assim é também com diabetes. A gente desviar o olhar, a gente fingir que não é com a gente, não muda a realidade. E a realidade é que o diabetes está aí, para você, para mim. E o que a gente pode fazer frente a essa nova situação? Isso não vai mudar. Primeira coisa é aceitar que não vai mudar. E a segunda coisa é entender o que você pode fazer, o que de fato está nas suas mãos para gastar a sua energia aí, buscando o melhor que você pode fazer para você ou para o seu filho. Que busca é essa? Melhores médicos, melhores tratamentos, melhores tecnologias, enfim, nós vamos falar melhor disso aqui mais pra frente. Mas é importantíssima essa aceitação. Essa é a primeira regra, é essencial. Porque se você não aceitar que a sua realidade atual vai ser essa daqui pra frente, nada na sua vida vai mudar. Você vai continuar batendo cabeça, vai continuar frustrado, triste, preocupado, não vai conseguir controlar e vai viver em desespero. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham essa paz que eu consegui alcançar e que tantas pessoas alcançaram, né, assim, seguindo essas dicas. Até anotei aqui um depoimento que uma colega deu, que ela fez uma consultoria comigo e ela falou que do dia que ela fez a consultoria pra frente, a cabeça dela ficou a 1000 por hora. Glaucia é o nome dela, tá até anotado aqui. Que a cabeça dela ficou a 1000 por hora, que foram tantos apontamentos, tantas informações, e ela começou a questionar tudo aquilo que ela tinha aprendido até aquele dia, botou em contraste com aquilo que eu expliquei e começou a enxergar o diabetes de uma maneira mais clara, de uma maneira mais simples, e começou a conseguir tomar atitudes para melhorar o seu tratamento. Então, gente, é isso que eu quero pra vocês que estão aqui assistindo, é isso que eu espero pra vocês, e eu espero que, né, até o próximo vídeo, são 2 dias, né, até o próximo vídeo, vocês se empenhem em aceitar a situação atual de vocês de serem diabéticos ou de terem um filho diabético. Primeiro, entender que a culpa não é sua, tá?
Segundo, entender que essa é a sua realidade atual. E terceiro, focar as suas atenções naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente você pode fazer a diferença, que é na atitude de aprender e aplicar o que você aprendeu para melhorar o controle. Então, gente, guarda essa informação aí com vocês. A aceitação é muito importante, é a primeira regra essencial, tá? Guarda isso no coração de vocês, entende que você não tem culpa, entende que essa é a sua nova realidade, guarda, medita sobre isso nos próximos 2 dias e volta aqui para o segundo vídeo para você escutar e aprender a segunda regra essencial para o controle do diabetes, tá bom? Se você ficar com dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa comigo ou com a gente, fala lá no grupo que vai ser o maior prazer te responder, tá? Então a gente fica por aqui e espero você lá no segundo vídeo da segunda regra essencial para controlar as suas glicemias, tá bom? Então a gente se vê lá. Beijo, beijo.